Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo com vocês, beleza? Então, gente, hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre o Brasil colonial, né? Hoje a gente vai focar na economia da sociedade colonial brasileira, né? E pessoal, é importante a gente estudar o Brasil colônia porque várias das características culturais, comportamentais da nossa sociedade atual, ela vem desse período, né, gente? Desse período em que a gente foi colônia de Portugal, né, pessoal? Então, características como o autoritarismo do brasileiro, né? Essa ideia da carteirada. Ah, você não sabe com quem você está falando, você não sabe o meu trabalho, né? Ou aquela ideia de o machismo da sociedade também. Essa sociedade machista que a gente tem, ela é uma herança da sociedade patriarcal que existia no Brasil colônia, né, gente? Que colocava o homem, né, como figura central nessa sociedade, em detrimento das mulheres, né, gente? Então, o machismo ele é uma continuidade histórica da sociedade patriarcal que a gente teve no Brasil colônia, né, gente? E o racismo também, gente. O racismo, ele é uma continuidade histórica da escravidão que a gente teve na época do Brasil colônia, né, gente? Então, as características sociais e comportamentais da nossa sociedade atual, gente, ela advém dessa sociedade colonial que a gente teve no século XV, XVI, XVII, né, pessoal? Então, para que a gente supere essas questões da nossa sociedade atual, gente, como o racismo, como o machismo, é importante que a gente entenda da onde que vem as raízes históricas desses problemas sociais que a gente tem, né, pessoal? Nós somos uma sociedade, gente, extremamente violenta, assim, né? O Brasil, ele tem índices de violência de países em guerra civil, assim. E isso, gente, tem tudo a ver com o nosso passado escravista, né? Com o nosso passado colonial, assim. Não dá para separar uma coisa de outra. Como eu disse, o machismo, o racismo, eles são uma continuidade histórica dessa sociedade colonial que a gente tinha, né? Dessa sociedade escravocrata que a gente tinha, dessa sociedade patriarcal que a gente tinha. Então, para que a gente supere essa sociedade violenta, racista, autoritária que a gente tem nos dias de hoje, é necessário que a gente supere essas questões e entenda essas questões do Brasil colonial, né, gente? Então, por isso que é importante a gente estudar o nosso passado histórico, para que a gente possa compreender o nosso presente e para que a gente possa mudá-lo, né? Grande parte da sociedade brasileira, gente, aliás, esse é um projeto da elite, né, de esconder a escravidão, por exemplo, né, de dizer que aquilo não existiu assim, ou que aquilo foi uma coisa mais amena do que realmente foi, e não foi, né, gente? A escravidão foi um período extremamente violento da nossa sociedade, na qual os negros eram considerados propriedades privadas dos brancos, né, dos senhores de escravos, que expropriavam o trabalho desse negro para o seu próprio enriquecimento, né? Então a gente tem que estudar essa sociedade colonial brasileira que a gente teve, né, pessoal? Então, gente, vamos lá. Começando falando um pouco sobre a economia dessa sociedade colonial que a gente teve, né, gente? Então, no Brasil, pessoal, lembra que no começo da colonização, naquele período pré-colonial, os portugueses eles não acharam ouro e prata aqui no nosso território, né, de 1500 a 1530. Isso fez com que eles não tivessem interesse na colonização do nosso território, né, na ocupação do nosso território, porque eles não tinham achado ouro e prata, né, e com isso o território brasileiro, né, entre aspas, porque a gente sabe que era uma extensão do Império Português, ele não tinha interesse econômico para o Brasil até 1530, né, pessoal? Depois disso, com medo dos piratas, né, que estavam rondando o nosso litoral, os portugueses resolveram começar um processo de colonização por meio das capitanias hereditárias, né? E nessas capitanias hereditárias, pessoal, a primeira forma de economia que a gente vai ter
vai ser a economia açucareira, né, pessoal? A história do açúcar na América Portuguesa, gente, ela se confunde com a história da colonização, assim. São coisas que andam juntas, né, gente? E por que o açúcar ele foi escolhido como uma primeira forma de economia desse território colonial português aqui, né, na América, que era o Brasil? Primeiro, gente, porque o Brasil ele tinha condições naturais favoráveis, né, para a plantação do açúcar, né? O solo brasileiro era muito favorável à plantação desse tipo de mantimento, né? O clima brasileiro também era muito favorável à plantação de açúcar. Então, essas condições naturais favoreceram com que o açúcar fosse uma das primeiras formas de economia aqui no nosso país, né, gente? Além disso, pessoal, os portugueses, eles já tinham uma experiência anterior, né? Nas ilhas que eles colonizavam no Oceano Atlântico, né? Como a Ilha da Madeira, por exemplo. Então, os portugueses, eles já tinham plantações de cana-de-açúcar com base no trabalho escravo também, né? Nessa Ilha da Madeira e em outras ilhas que os portugueses colonizavam nesse período, né? Então, com base nessa experiência anterior que eles tinham, eles resolveram trazer essa plantação de cana-de-açúcar para o Brasil, né, gente? Porque eles já tinham uma experiência ali com base na tentativa e no erro de como fazer para que esse tipo de economia açucareira prosperasse naquele período, né? Além disso, havia um mercado consumidor em expansão na Europa, né? O açúcar era muito valioso naquela sociedade europeia do século XVI, XVII, né, gente? Pra gente pode parecer uma coisa banal, né? Porque a gente vai em qualquer mercadinho de esquina, a gente encontra lá açúcar para vender em abundância, assim. Mas nesse período não era assim, gente. O açúcar, ele era um condimento apenas para elite, assim, para quem tivesse dinheiro para comprar esse tipo de mantimento, assim, era uma coisa de rico mesmo, não eram todos que tinham acesso ao açúcar nesse período, né? Então, era uma coisa muito valiosa o açúcar e tinha um mercado consumidor em expansão na Europa, né? O que fez com que os portugueses tivessem essa ideia de fazer essa plantação de açúcar no seu território colonial aqui na América também, né, com base na sua experiência anterior que ele tinha nas ilhas que eles colonizavam ali no Oceano Atlântico, né, como a Ilha Madeira, como a Ilha da Madeira. Além disso, gente, os portugueses, né, os donatários das capitanias hereditárias que viviam aqui, alguns deles vão ter financiamento flamengo, né, financiamento holandês, que os holandeses vão colocar um alto investimento nas plantações de cana-de-açúcar aqui no Brasil para fazer com que elas prosperassem, né? A gente lembra que nem todas as capitanias hereditárias deram certo, né? A maioria das capitanias hereditárias acabaram fracassando devido à falta de investimento, devido aos perigos, né, de viver ali no território, devido às distâncias que eram muito grandes entre uma capitania e outra. Então, a maioria delas fracassou, né? Então, gente, por essas questões que eu acabei de elencar, que o açúcar ele foi escolhido como uma forma de primeira economia aqui no nosso território, né? Então, como eu disse para vocês, gente, o açúcar era um artigo extremamente raro e muito procurado na Europa, né? Logo, ele tinha um valor muito alto e também tinha, pessoal, o que regulava esse comércio de açúcar no território brasileiro, né? Brasileiro, entre aspas, né? No território português aqui na América colonial. O que regulava esse comércio era o Pacto Colonial, né? O que dizia o Pacto Colonial, gente? Que o Brasil, né? Vamos chamar de Brasil, ele só vai poder fazer comércio com a metrópole portuguesa, né? Isso que é o Pacto Colonial. A colônia, ela só faz comércio com a metrópole, né? Então, o Brasil colonial, ele só podia vender cana-de-açúcar para Portugal, assim, não podia vender cana-de-açúcar para outro país. E se o Brasil precisasse comprar algum tipo de
qualquer coisa que não fosse fabricada dentro do próprio território brasileiro, ele só podia comprar também com os portugueses, né? Então é isso que é o pacto colonial. A colônia, ela só faz comércio com a metrópole, com Portugal, né? A colônia não poderia fazer comércio com outros países, né? Não adiantava o Brasil fabricar ou produzir um monte de cana-de-açúcar, produzir um monte de açúcar e querer vender para a Espanha, ou para a Itália, ou para a Alemanha, que isso não ia acontecer, devido ao pacto colonial, que dizia que a colônia só poderia fazer comércio com a metrópole, né? O Brasil só fazia comércio com Portugal. E a forma como era produzido esse açúcar aqui no território brasileiro, gente, eram através das plantations, né? O que era uma plantation? A plantation, gente, era uma monocultura, né? A cultura de um único artigo de produção, assim. No caso do Brasil, só se produzia açúcar, né? Isso que é monocultura, não se produzia outros tipos de condimentos, apenas o açúcar, né? Então, o plantation é o quê? Monocultura que é feita dentro de um latifúndio, né? Dentro de um pedaço de terra muito grande, assim, com base no trabalho escravo. Então, a plantation é a monocultura feita em latifúndios com base no trabalho escravo, né, gente? E, além disso, a produção ela era voltada para exportação, né? Para exportação para a metrópole portuguesa, no caso, devido ao pacto colonial. Então, plantation é a monocultura feita em latifúndio com base no trabalho escravo e voltada para a produção, né? Para a exportação. Eu repeti isso, gente, porque é uma das questões que caem bastante no Enem e no vestibular, tá? O trabalho dentro das plantations, ele vai ser feito com base no trabalho escravo, né? Primeiro, porque os portugueses não tinham uma quantidade de pessoas suficientes lá em Portugal para mandar para cá para o Brasil para fazer esse tipo de trabalho, né? E outra, os nobres, né, naquela época não trabalhavam. Quem trabalha é o povo da raia miúda, né, no caso os escravos, assim. Então aqui no Brasil também o trabalho dentro da economia açucareira, ela vai ser feita pelos escravos, né? Num primeiro momento a escravidão indígena, né, que depois vai ser abandonada porque os indígenas eles acabaram sendo protegidos pela Igreja Católica, né, gente? Os católicos, eles diziam que os índios viviam lá na natureza, em harmonia com a natureza, que eles eram seres puros, assim, que eles não estavam acostumados ao trabalho braçal, né, ao trabalho muito forte, assim, e por causa disso, eles não deviam ser escravizados, assim. Então, os indígenas, eles acabaram sendo protegidos pela Igreja Católica, né? Então, eles não vão ser escravizados nesse período. Vai haver, sim, escravidão indígena, tá, gente? Mas vai ser uma coisa que vai ser exceção e que vai acontecer em poucos períodos da história do país, assim. Mas a escravidão mesmo vai ser a escravidão do negro africano, né, gente? E o porquê disso? Gente, primeiro de tudo, assim, porque a escravidão do negro africano gerava lucro para a metrópole, gente. O lucro é a questão de tudo, né, gente, nessa sociedade capitalista. Então, a escravidão do negro africano gerava muito dinheiro para a metrópole portuguesa, né? Os portugueses, eles tinham altos lucros com o tráfico negreiro, né? Eles pegavam os negros lá na África, nos navios negreiros, né? Colocavam 300 negros dentro do navio, no porão de um navio negreiro, e traziam até para o Brasil, né? Onde eles eram vendidos como propriedade privada, assim. Lembrando que metade desses 300 negros que eram colocados dentro do navio negreiro morriam durante a viagem e eram jogados dentro do oceano, né, gente? Morriam por falta de higiene, morriam por depressão, né? Morriam por violências que eram cometidas dentro do navio negreiro, morriam por uma série de coisas. Enfim, apenas metade deles conseguia chegar aqui no território brasileiro, né, gente? Após eles serem sequestrados lá no continente africano e trazidos para cá à força, né? Então, esse comércio de escravos, gente, ele gerava um alto lucro
para a metrópole portuguesa, tá? Então, esse foi um dos principais motivos que fizeram com que os negros africanos fossem utilizados no trabalho escravo aqui na economia açucareira brasileira, tá? E um outro motivo era o racismo dos europeus, né, gente? Os europeus, eles se julgavam superiores aos negros africanos, né? Os brancos europeus nesse período, eles se julgavam superiores aos negros africanos. E esse racismo do europeu branco com o negro africano também foi um dos motivos, junto com os lucros que a escravidão trazia para a metrópole portuguesa, da escravização do negro aqui na América colonial, né, pessoal? E, gente, como que funcionava essa sociedade colonial, né? Essa sociedade colonial açucareira. Então, a capitania hereditária, gente, ela estava dividida assim. Você tinha a fazenda, né? Que era a capitania hereditária ali, a fazenda, um pedaço de terra gigantesco que foi dado a um donatário, como a gente já conversou, né, que era um súdito do rei, que administrava a capitania hereditária, né? Então você tinha a fazenda, você tinha a lavoura, né, que era onde era plantada a cana-de-açúcar, né, para ser colhida posteriormente pelos escravos. Tinha a casa grande, que ficava na fazenda, né? A casa grande, gente, era o lugar onde o senhor de escravos e sua família viviam, né, gente? Onde os brancos viviam naquele período, os senhores de escravos, junto com a sua esposa, né? Que eles viviam ali naquele período. Tinha uma capela também, né? Uma igrejinha. O catolicismo, junto com os jesuítas, eles se colocaram aqui na América em busca de novos fiéis, né, gente? Eles estavam querendo aumentar a quantidade de fiéis que eles estavam perdendo para as igrejas protestantes devido à reforma protestante da Igreja Católica nesse mesmo período que a gente está estudando, né, gente? Então, os jesuítas e os católicos virem para a América era uma forma de eles conseguirem angariar novos fiéis, né, para a Igreja Católica que estava perdendo fiéis devido à reforma protestante ali no século XVI. Tinha a senzala, né, gente? A senzala era onde ficavam os escravos, né, separados da casa grande. E tinha o engenho, né, que era a unidade produtora, que era como era feita a cana-de-açúcar. Pessoal, daqui a pouquinho, quando acabar a aula, eu vou colocar um videozinho sobre a forma de produção de açúcar, tá? O videozinho explica direitinho com imagens ali como que era produzida o açúcar naquele período. Então, era assim que estava organizada a fazenda açucareira ali naquele período, né, gente? Sociedade colonial açucareira. Então, gente, aquela sociedade era uma sociedade aristocrática, né? Isso significa que só quem tinha dinheiro, só quem tinha terras, né, que era um aristocrata, que era a elite daquele período, né, gente? Então, a concentração fundiária, a concentração de terra, dizia sobre seu poder ali naquela sociedade colonial, né? Era uma sociedade escravista também, né? Vai ser escravista até a abolição da escravidão, né, gente, em 1888, por pressões exteriores, assim, que a gente vai conversar sobre isso. Era uma sociedade rural, né? Uma sociedade patriarcal, né, gente? Como eu disse no começo da aula, esse patriarcalismo, ele vai ser uma marca da sociedade colonial brasileira que vai ter uma continuidade histórica até culminar nessa sociedade machista, né, que a gente tem nos dias de hoje, que não valoriza a mulher como tem que valorizar, né, gente? Vê esses casos de estupro que a gente vê que acontecem dia a dia na nossa sociedade atual, sem falar da diferença que tem entre as mulheres e os homens no âmbito econômico também, dentro da nossa sociedade atual, né, gente? Então, esse machismo que a gente tem nos dias de hoje, ele é uma continuidade histórica da sociedade patriarcal que a gente tinha na época colonial, né, pessoal? Assim como o racismo também, ele é uma continuidade histórica da escravidão que a gente tinha na época colonial, né, pessoal? Então, para superar o racismo e o machismo, a gente tem que superar, tem que entender e tem que estudar essa sociedade colonial brasileira que a gente tinha e pensar como a gente pode mudar, né, gente, esses padrões culturais, esses padrões comportamentais que estão cristalizados na mente do povo brasileiro, né, pessoal?
Aqui, gente, tem uma imagem, todos os slides têm uma imagem a respeito daquele período ali, daquela sociedade colonial que a gente vivia, né? Então, essa imagem aqui, ela representa bastante, né, aquela sociedade colonial, né? Provavelmente aqui, deixa eu ver se dá para ler aqui, pintura de Jean-Baptiste Debré, retratando o espaço doméstico no Brasil do século XIX, visto por ângulos distintos. O da mulher branca e o da mulher negra, né? Então a mulher branca tá sentadinha lá, acho que ela tá fazendo crochê, alguma coisa do tipo, né? Essa daqui eu não sei quem é. E os negros, né, pessoal? Que viviam do trabalho doméstico, trabalhavam dentro da casa grande para os senhores de escravos e eram maltratados, né, gente? O marido dessa mulher que provavelmente traía ela lá na casa grande com outra escrava, que isso aconteceu muito, né, gente, durante o período colonial brasileiro. E como que vai acabar, pessoal, essa economia do açúcar para começar o outro ciclo econômico, né, que vai ser o ciclo do ouro, né, de Minas Gerais. Então, o que vai acontecer é devido a uma crise econômica que vai ter na Europa nesse século XVI, ali, início do século XVII, que vai diminuir o consumo de açúcar, né, gente? Como a Europa entrou numa crise econômica devido a vários fatores, eles vão parar de comprar o açúcar vindo do Brasil, né? O Portugal vai parar de comprar o açúcar vindo do Brasil. Lembrando que o Portugal pegava o açúcar vindo do Brasil e depois vendia para outros países, né, para ele lucrar ainda mais. Então, isso vai fazer com que o consumo de açúcar caia, e se tem pouca gente consumindo, logo o preço vai cair também, e isso vai levar uma crise da economia açucareira, né, pessoal? Além disso, o açúcar da América, que era produzido aqui na América colonial, ele vai começar a ter uma concorrência com o açúcar antilhano, né, que era produzido pelos holandeses lá nas ilhas das Antilhas, assim. Então vai ter que começar a ter concorrência da produção de açúcar que os holandeses produziam lá nas ilhas Antilhas, ali no Oceano Atlântico, tá? Então por isso que a economia do açúcar ela vai entrar em crise. Então, gente, esses eram os aspectos que eu queria mostrar para vocês sobre a economia açucareira brasileira, né? E sobre essa sociedade escravocrata, assim. Então, pessoal, eu vou colocar um videozinho aí sobre como era feita o açúcar, tá? E talvez um texto. Aí depois vocês respondem as questões aí do formulário, tá bom, gente? Pessoal, dúvidas? Manda aí no Classroom, pessoal. Escreve aí que eu respondo vocês, tá? Só escrever aí no Classroom, beleza? Então, até mais, gente.